de jetpacks a torcedores robôs e lança-chamas explodindo nos jogos. Até momentos como um carrinho de golfe atropelando pessoas, um torcedor pedindo Tom Brady em casamento e a SWAT usando a NFL para capturar criminosos procurados. Aqui é a polícia. Você está cercado. Houve até atiradores de elite militares nos jogos, além de outros momentos insanos e jogadas icônicas na NFL em cada década, dos anos 1940 até 2026. Nos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o futebol americano teve momentos marcantes, como um recorde inquebrável e uma invenção que mudou a proteção da cabeça dos jogadores. Mesmo com a transmissão nacional do primeiro jogo de campeonato em preto e branco e sem placar dificultando o entendimento, os Bears derrotaram os Redskins por 73-0. Ou seja, a maior surra da história da NFL, um recorde inalcançável. Mas o momento que mudou a NFL foi ainda mais marcante. Porque em 1949, a liga queria reduzir lesões, fazendo com que os jogadores parassem de usar capacetes de couro e introduziu uma nova invenção. Acredito que faremos muito para eliminar a fatalidade do jogo. Ele realmente confia no capacete dele, tanto que vai testá-lo ele mesmo. Esse capacete deve prevenir lesões graves. Tudo bem, fazer tudo isso para provar que o capacete funcionava é loucura, mas os momentos em cada década só ficam mais loucos com o tempo. Tem jogadores usando jetpacks em campo, irrigadores molhando atletas durante o jogo, a perseguição policial do O.J. Simpson ao vivo, e muito mais. Antes de vermos isso, os anos 1950 foram insanos, com momentos que levaram ao banimento de equipamentos da NFL, incluindo um episódio tão marcante que ganhou o apelido próprio. O primeiro foi em 1956, quando o técnico Paul Brown tentou trapacear. Ele usou um dispositivo de rádio que ia dentro do capacete do seu quarterback para dizer facilmente quais jogadas ele deveria fazer. Mas como isso dava uma vantagem para os Browns e ajudava eles a dominar, acabou sendo considerado trapaça e foi banido. Curioso é que esse sistema voltou nos anos 90 e é usado até hoje, mas isso já é outra história. Pois outro momento ainda mais louco ocorreu em 1958 num jogo icônico entre Colts e Giants. A lenda John Unitas não só fez o maior número de jardas em um jogo de campeonato, com 349 jardas, como também liderou os Colts ao seu primeiro título e a primeira vitória em prorrogação por morte súbita da história da NFL. Por isso os mais velhos chamam esse de maior jogo já jogado. Mas a NFL ficou realmente insana nos anos 60, a polícia interveio, torcedores morreram de frio nos jogos, balões de ar quente caíram no estádio e muito mais. O primeiro momento foi após o Eagles vencer um grande jogo em 1960, quando seus torcedores enlouqueceram na comemoração. Quando a polícia interveio, torcedores arremessaram assentos quebrados e bolas de neve contra os policiais, desencadeando uma batalha de 15 minutos que resultou em mais de 20 prisões. Agora, pelo menos isso não arruinou completamente o jogo, como aconteceu com o torcedor em 1961. Com os Texans perdendo para os Patriots e só uma chance de empatar, um torcedor dos Patriots bêbado invadiu o campo e fez o quê? Olhe para a direita enquanto um torcedor invade o campo para ajudar os Patriots. Davidson recua, lança na endzone e o torcedor quase intercepta. Não entendo como eles não tiveram outra chance depois disso. Mas o terceiro momento, ainda mais insano na década, resultou na morte de um torcedor. Isso aconteceu porque o jogo do campeonato de 1967 entre os Packers e os Cowboys foi o jogo mais frio de todos os tempos, com menos 48 graus. A respiração dos torcedores era tão fria que parecia que eles tinham acabado de usar um vape ou algo assim. Mas mesmo que aquele clima perigoso não tenha impedido os Packers de vencerem no final, deixou muitos jogadores com graves casos de queimadura pelo frio e até fez com que um torcedor tivesse uma hipotermia tão forte que, infelizmente, faleceu só por ter ido apoiar o time. Isso sim é um torcedor fanático. Um momento ainda mais insano ocorreu quando os Vikings decidiram colocar seu mascote e uma arma gigante inflamável em um enorme balão de ar quente, em um dia extremamente ventoso. Ele caiu direto nas arquibancadas, espalhando chamas por todo lado, e mesmo que milagrosamente ninguém tenha se machucado, balões de ar quente nunca mais foram permitidos nos jogos e acabaram sendo proibidos. Mas beleza, chega dessa baboseira em preto e branco. Quando a NFL chegou nos anos 70, ocorreram momentos malucos e coloridos. Uma jogada icônica foi parar em um museu, um boneco de neve pegou fogo, OVNIs pairaram sobre um jogo e talvez surgiram os momentos mais insanos do futebol americano. O primeiro foi em 1972, no fim de um jogo dos playoffs, com quase nenhum tempo restante. Tentando escapar. E o passe dele é desviado por Tatum. Levante-se. Sim, ele fez uma jogada que só se vê no Madden, antes mesmo do jogo existir, por isso a recepção lendária ficou conhecida como Recepção Imaculada e foi exibida em um museu. Mas o segundo momento, ainda mais insano, em 1978 envolveu o boneco de neve e fogo.
Dito assim, isso não faz sentido, mas era só mais um jogo até que as câmeras de repente mostraram os torcedores nas arquibancadas. E lá está, um cobertor aparentemente pegando fogo sem querer. Um torcedor fantasiado de boneco de neve pegou fogo ao passar perto da chama de um vendedor de comida. Outros torcedores se jogaram em cima dele para abafar o fogo e salvaram sua vida. Parece loucura, mas você acreditaria se eu dissesse que um jogo da NFL parou por causa de alienígenas? Quero que você me explique isso, Sucker. Parece até um jogo de futebol americano digno de além da imaginação. Aí está. Agora, o que é isso? Você continua dizendo, leve-nos ao seu líder. Eu não sei. Os narradores estavam realmente fazendo piada sobre serem abduzidos, porque o jogo teve que ser interrompido quando 2 objetos voadores não identificados estavam pairando sobre o campo antes de desaparecerem rapidamente. Mesmo assim, esse não foi o momento mais louco da década, que virou uma das situações mais insanas do futebol. Em 1979, o Jets fez um show aéreo no intervalo, permitindo que pessoas voassem aviões de controle remoto, incluindo um grande cortador de grama de metal adaptado como avião. Quando o piloto perdeu o controle do cortador de grama, ele atingiu os torcedores, levando-os ao hospital para a cirurgia de emergência e, infelizmente, resultando na morte de um deles. Insano. Agora vamos para o status pouco conhecido dos anos 1980, quando o presidente esteve envolvido e uma equipe da SWAT usou a NFL para capturar criminosos. Já houve época em que torcedores comuns jogavam nas partidas e muito mais. Começando com o Super Bowl de 1985, o presidente Ronald Reagan realmente fez o cara ou coroa ao vivo na TV, na frente de 85 milhões de telespectadores. Para participar do cara ou coroa, o presidente dos Estados Unidos, Sr. Ronald Reagan, por favor, pode escolher cara ou coroa. Deu coroa. Coroa nunca falha, mas nesse mesmo ano, outro momento fez a polícia usar a NFL para capturar criminosos procurados. Porque em 1985, em Washington DC, havia milhares de criminosos procurados sem nenhuma pista para encontrá-los. Os US Marshals enviaram cartas e ligaram brincando. Você ganhou 3 ingressos para o jogo dos Redskins. Parabéns, senhor. Rogers. Acho que isso não parece suspeito, mas mais de 100 criminosos, sendo idiotas, se inscreveram e foram ao centro de convenções de Washington buscar o prêmio, aparecendo do nada. É por isso que aprendi a realmente ter fé em Deus. Tivemos 119 indivíduos extremamente sortudos que, por acaso, todos eram procurados por mandados de prisão. Em uma grande operação, eles ganharam uma viagem para a cadeia de corrente contínua. Não sei o que é mais louco. Essa história ou o fato das cartas aos criminosos serem assinadas com um nome falso que, invertido, era literalmente I am wanted. Como assim? Outro momento marcante da década foi quando torcedores comuns entraram na NFL. Em 1987, uma greve dos jogadores ameaçou a realização dos jogos. A NFL passou a contratar qualquer um para substituí-los. Se houver uma greve na próxima semana e precisarem de substitutos, você gostaria de jogar? Caras que não deram certo no futebol universitário, operários e até caras aleatórios tirados da rua foram chamados para jogar, quase sempre com o resultado esperado. Foi um desastre, exceto por alguns destaques. Um barman como quarterback com 20 passes, um professor com grande interceptação e um instrutor de esqui que marcou o field goal da vitória. Os anos 90 tiveram momentos ainda mais insanos. Estádio pegando fogo, jogador perseguido pela polícia ao vivo, lenda molhando torcedores e outras surpresas inesperadas. Em 1991, durante um show do intervalo, fogos de artifício foram lançados em um estádio fechado. Naquela época, poucos sabiam que o isolamento dos cabos no teto incendiou-se sobre 60 mil torcedores, fazendo destroços em chamas caírem no campo durante o jogo. Um funcionário subiu rapidamente ao teto e apagou a maior parte do fogo antes que um grande pedaço caísse no campo. Mas isso não é tão raro quanto os Bills estabelecerem o recorde mais constrangedor da NFL, porque entre 1991 e 1994 eles chegaram a todos os Super Bowls. Parece incrível, mas no primeiro eles perderam depois de errarem um field goal no último segundo. No segundo, perderam a posse 5 vezes e o jogo. No terceiro, perderam a posse 9 vezes e também o jogo. Como se não bastasse, chegaram ao Super Bowl pela 4ª vez seguida e sofreram um dos maiores colapsos da história, tornando-se o único time a jogar tantos Super Bowls e perder todos. Que derrota! Um dos jogadores mais lendários dos Bills foi perseguido pela polícia ao vivo na TV.
Também foi em 1994 que saiu a notícia de que a ex-esposa de O.J. Simpson foi encontrada assassinada. O Departamento de Polícia de Los Angeles está procurando ativamente pelo Sr. Simpson. E não muito tempo depois, a polícia anunciou que estava procurando por ele. Vamos mostrar uma imagem ao vivo de Los Angeles. A polícia acredita que O.J. Simpson está naquele carro. Centenas de policiais, até com helicópteros, o perseguiram e o momento viralizou, sendo transmitido na TV para quase 100 milhões antes de sua rendição. Caramba, conseguiu 5 estrelas antes de GTA existir. Depois disso, teve outros momentos malucos, como em 1995, quando um torcedor tentou pegar um field goal. Em 1996, o mascote de um time pulou numa bola em jogo e estragou uma jogada. Em 1997, um jogador comemorou um touchdown e acabou se dando uma concussão. Então algo ainda mais louco aconteceu em 1999, quando um jogador molhou os torcedores. Estou falando de um jogo na neve em que os torcedores dos Broncos ficavam acertando os jogadores dos Raiders com bolas de neve. Então, a lenda dos Raiders, Charles Woodson, devolveu uma bola de neve e não apenas acertou uma mulher no rosto. Os ferimentos dela fizeram com que ela registrasse um boletim de ocorrência e chegaram a apresentar acusações formais contra ele. Quando você pensa que as coisas não poderiam ficar mais loucas, os anos 2000 levaram tudo a outro nível. Falo de um momento envolvendo árbitros trapaceando. E está ficando feio aqui em Cleveland. O touchdown mais rápido da NFL e um fã obcecado pedindo Tom Brady em casamento. Sério mesmo? E momentos ainda mais insanos. No início dos anos 2000, torcedores tentaram agredir árbitros por causa de trapaça. Porque em um jogo de 2001, com os Browns precisando de um first down, mesmo que os árbitros tenham marcado como recepção, o time sabia que ele deixou a bola escapar. Então correram para a linha para fazer outra jogada e evitar que fosse revisada. E depois que eles deram um spike, o que, de acordo com as regras da NFL, significava que os árbitros não podiam revisar a jogada anterior antes disso. Mesmo após revisar, mudaram a decisão, arruinando a temporada dos Browns e levando 50 mil torcedores bêbados a transformar o campo em zona de guerra. Vimos um cara levar uma pancada na cabeça, cair e abrir um corte grande. Jogar coisas no campo só prejudica vocês. Os torcedores precisam agir com mais inteligência. Os árbitros encerraram o jogo mais cedo, após serem atingidos por milhares de pedaços de lixo, por terem trapaceado para arruinar a partida. Outra coisa estragou um momento em 2002 durante um chute decisivo no jogo. Pittsburgh pediu um tempo. Não teve jogada. Não teve jogada. Mas ele fez um aquecimento. Chute e ele acertou. Não valeu. Droga, ele arma o chute do outro lado. Inacreditável. Funcionários da NFL não ouviram o pedido de tempo e soltaram os fogos de artifício cedo. Na tentativa seguinte, o chutador venceu o jogo. Felizmente, nada estragou o momento insano de 2003 que marcou a história da NFL. Nem sei porquê, mas os Eagles tentaram um onside kick logo no início do jogo, quando... Começou, aí está a tentativa de onside e quem pega são os Cowboys. E Henry Jean é Michael Williams e ele marcou um touchdown. Só 3 segundos? Ninguém nunca viu um homem terminar tão rápido, porque até hoje, esse é o touchdown mais rápido de todos os tempos. Ainda assim, não foi tão louco quanto o caso do jogador da NFL Ontario Smith em 2005, quando saiu a notícia de que ele foi pego no aeroporto com um aparelho para burlar testes de substâncias ilegais. Aconteceu que, ironicamente, um dia depois de 20 de abril, também conhecido como 4/20, ele foi encontrado com urina seca e um dispositivo chamado de Whizenator Original, que era uma bolsa de bexiga falsa com tiras para prender na cintura. Não, pelo menos esse dispositivo não era ilegal nem nada, mas isso com certeza deve ser o momento mais constrangedor da história da NFL. Se eu fosse ele, eu ficaria muito irritado. Mas veja, outro momento maluco dessa década envolveu Tom Brady, um fã obcecado e mais de 140 milhões de dólares. No Media Day do Super Bowl de 2008, enquanto Brady respondia perguntas, um apresentador de TV de vestido de noiva perguntou: "O quê?" "Eu estou apaixonado por você." "É mesmo? Você quer se casar comigo?" "Por favor." "Uau." Meu Deus, embora inesperado, acho que a mulher só queria o dinheiro do Brady, pois anos depois descobriu-se que ela era fugitiva procurada pelo governo mexicano por desviar 146 milhões de dólares ridículo. Mas por mais louco que isso e todos os momentos anteriores tenham sido, só restam 2 décadas de momentos que estão em um nível completamente diferente de loucura. Quero dizer, estádios desabando, jogadores quebrando o poste do gol, um mascote que jogou torta na cara de um torcedor, a virada mais insana de todos os tempos e muito mais, incluindo um lança-chamas que explodiu. Vamos logo entrar nos anos 2010, Matt. Em 10 de dezembro de 2010, uma forte nevasca atingiu Minnesota, cobrindo-a com 43 centímetros de neve. O teto do estádio dos Vikings, feito de plástico, não resistiu. É claro que o teto desabou, derrubando milhares de quilos de neve no campo.
Tudo precisou ser consertado e custou 18 milhões de dólares. Mas nem mesmo uma nevasca foi tão poderosa quanto uma jogada da NFL em 2011 que causou um terremoto. Que corrida! Marshawn Lynch. Ainda de pé para o touchdown. O Beast Mode correu tão forte que a atividade sísmica foi registrada perto do Quest Field. Sim, ele literalmente causou um terremoto. Na vitória de ontem nos playoffs sobre o New Orleans Saints, os torcedores fizeram o chão tremer tanto que foi registrado um terremoto. Sabia que aquela jogada era histórica, mas não que sacudiu a terra. Outro momento insano no mesmo ano levou os Cowboys a um processo judicial. Um carrinho de golfe desgovernado atropelou um grupo parado no meio do campo no Cowboys Stadium, Texas. Eu não sabia que a Tesla fazia carrinhos de golfe. Um funcionário colocou um equipamento perto do acelerador, fazendo o carrinho atropelar 7 pessoas. O vídeo logo teve quase 1 milhão de visualizações no YouTube. Uma das pessoas atingidas processou o Cowboys por $1 milhão por humilhação pública. Além disso, um momento ainda mais insano quase levou ao bombardeio de um estádio. Apesar da explosão de um transformador ter causado o apagão, a NFL entrou em pânico porque a polícia recebeu uma ameaça de bomba para o estádio segundos antes e suspeitou que fosse esse o motivo. Também ocorreram momentos icônicos e insanos nesta década, como um jogador correndo contra as nádegas do colega em 2012. Claro, o coordenador ofensivo tem uma jogada que deu errado aqui. Ah, não! Eu nunca vi isso antes na minha vida. Uma lenda quebrou o poste do gol ao enterrar em 2013. 11ª vez este ano sobe, entorta um pouco o poste do gol. Até o mascote dos Jaguars jogou uma torta na cara de um torcedor em 2014. Ainda assim, nenhuma é tão histórica quanto o Super Bowl de 2017, quando os Patriots, perdendo por 28-3, tiveram o maior de todos, liderando a equipe em uma virada inédita com vários touchdowns. É por isso que ele é o maior de todos. O maior de todos. Mas os dois momentos mais insanos dessa década aconteceram em 2019. E o primeiro quase envolveu o corpo de bombeiros. Normalmente, o time entra em campo com explosões de fogo, mas no domingo algo não desligou direito e o fogo ficou aceso, queimando parte da lateral do campo. Uma máquina de pirotecnia falhou, queimou um grande buraco no campo e liberou fumaça perigosa na torcida, levando à proibição definitiva dessas máquinas. Consigo imaginar a NFL acabando com isso. Nunca pensei nisso. Na verdade, eu menti. Eu definitivamente consigo imaginar um cara maluco como o Gronk quebrando o troféu do Super Bowl. Esse cara usou um troféu de futebol americano como taco de beisebol. O grande amassado ainda pode ser visto no Hall da Fama dos Patriots. Agora, essa década que destaco desde o início traz alguns dos momentos mais insanos da história da NFL. Porque de 2020 em diante, os momentos envolvem atiradores de elite militares nos jogos, jogadores voando com jetpacks, torcedores malucos correndo nus pelo campo no Super Bowl, e momentos tão diferentes que ainda não vimos nada parecido. Desde 2020, notou-se atiradores de elite em pontos secretos ao redor dos estádios durante jogos, observando todos os movimentos das pessoas. O que significa que, se você for a qualquer jogo da NFL hoje em dia, tem um rifle Barrett calibre .50 apontado diretamente para você. Falando nisso, sinto falta do homem do 50 cal no MW2 e MW3. Bons tempos. Mas enfim, um ano depois, em 2021, uma lenda homenageou um momento ainda mais insano envolvendo um jetpack. Peyton Manning sabia que um cara nos anos 60 fez um show no intervalo voando com isso. Decolou e você pensa, cara, isso é a coisa mais legal que já vi. Café, um aviador... Então, depois de relembrar, Peyton de alguma forma conseguiu o seu próprio e recriou o momento, ao infinito e além. Tomara que ele não esteja numa rota de voo. Detectando um objeto voador não identificado a 10 milhas a oeste. A essa altura. Foi hilário até mesmo tentar isso. Mas agora, tenho certeza de que todos nós conhecemos o garoto do CTE, quero dizer, Antonio Brown, e seu colapso em 2022, quando ele literalmente saiu do campo e desistiu. Antonio Brown. Esse é o Antonio Brown sem o uniforme, segundo nos informaram. Sem a camisa dele. Não vou falar muito disso, mas foi realmente insano. Preciso comentar sobre o jogador que morreu e foi reanimado. Nessa jogada em 2023, Damar Hamlin foi atingido, caiu, o coração dele parou e a vida dele literalmente acabou na frente do mundo inteiro. Eu morri na TV nacional na frente do mundo inteiro, sabe o que quero dizer? Após receber um choque com equipamentos médicos e ser reanimado, uma ambulância o levou ao hospital, onde ele milagrosamente voltou à vida.
Esse momento ainda é inacreditável, mas vamos animar e falar do torcedor da NFL que foi pago para ir para a cadeia. Um dia antes do Super Bowl de 2024, um youtuber apostou $1000 que um torcedor invadiria o campo pelado e acabou sendo ele mesmo a invadir durante o jogo. Ele mesmo. Merda. Oh. Agora, mesmo que ele tenha sido preso, a aposta deveria pagar para ele $375 mil. O cara se exibiu tanto sobre seus ganhos nas entrevistas que a casa de apostas anulou a aposta. Idiota, mas alguns dos momentos mais insanos desta década aconteceram na temporada de 2025-2026. Houve uma tendência de jogarem brinquedos sexuais verdes nas quadras da WNBA e depois os torcedores passaram a fazer isso também nos jogos da NFL. Isso é nojento, mas não foi tão perigoso quanto quando fogos de artifício quase atingiram um funcionário da NFL. Caramba! Aquele fogo de artifício falhou e disparou na direção errada, chegando por muito pouco de atingir um trabalhador bem na cabeça. Então, um momento como esse rapidamente virou notícia porque poderia ter resultado em um grande processo judicial. Cara, aquele momento na temporada de 2026, junto com o Chiefs indo mal pela primeira vez na década, foi tão insano que fiquei muito animado para o restante dessa década da NFL.